Eita, cheguei aqui de novo para mais um vídeo, né? Eu prometi que ia gravar bastante vídeos e cá estou eu gravando um vídeo novo, né? Com uma história muito peculiar que era contada na minha família. Eu recebi essa história como real e ela é muito interessante. Ela é real, ela aconteceu mesmo e eu preciso relembrar aqui mais ou menos a data, bem antigo, bem no começo do século XX, né? Foi no começo do século XX, acho que lá para 1912, entre 1912 e 1920, por aí. Eu não sei bem a data, o ano agora, nesse momento, não me recordo. Mas eu tinha. A minha avó tinha um irmãozinho, né? No caso, ele seria meu tio-avô. Ele tinha 15 anos e ele trabalhava num armazém lá em Santana, na rua Alfredo Pujol. Lá na Alfredo Pujol, naquela região lá de Santana, tem uma comunidade árabe. E tinha muitos árabes ali que tinham comércios. E tinha um árabe que tinha um comércio, tipo um mercadinho, e meu tio foi trabalhar lá. E como a família dele morava em Gopoúva, lá em Guarulhos, tinha que ficar pegando trem, indo e voltando, o dono do comércio tinha um quartinho lá atrás do comércio, e ele pediu para a família da minha avó deixar esse meu tio-avô, que chamava Afonso, morar no quartinho, ficar lá no quartinho durante a semana toda, até o sábado, e ir domingo para casa, porque ele economizaria de ficar indo e voltando de trem. E a família da minha avó permitiu que ele ficasse morando no trabalho. E ele ficou. Diz que ele era um menino muito puro de coração, uma criança sem maldade na infância, e mesmo depois de grandinho, assim, ele era um menino sem malícia, de uma bondade extrema, absurdamente bom e muito querido pela minha avó. E a minha avó nessa época ainda era até solteira. E ele contraiu, nessa época, deu um surto muito grande aqui em São Paulo de tuberculose. E ele pegou tuberculose e ele foi afastado. Ele ficou por muito tempo assim, trabalhando doente, com aquela tosse, e morando nesse quartinho. Mas depois, quando ele ficou muito mal mesmo para morrer, ele foi ficar com a família dele, né? Quando ele viu que ele estava mesmo com essa doença e tal, daí ele ficou sendo tratado, né? Com gemada com leite, coisas que eles tinham na época, né? E ele, infelizmente, partiu desta para uma melhor. E o dono do comércio, ele tinha uma filha chamada, acho que era Zaquia. Perguntar para minha assistente de vídeo, como que era o nome dela? É esse mesmo. Era Zaquia? O nome dela era Zaquia. E ela tinha mais ou menos quase a mesma idade dele, e ela se apaixonou por ele. E ela dizia sempre que ela ia casar com ele, e ela tinha uma paixão muito grande por ele. Mas ele respeitava a menina, tudo certinho, como manda o figurino da época, né? Nunca chegou a ter um namoro com ela, beijo, abraço, nada disso. Eles eram muito novinhos na época e não namoraram. Ela tinha só uma paixão platônica por ele. E daí ela ficou muito abalada com essa morte do meu tio, avô. E já fazia muito tempo que ele não dormia mais naquela cama, que ele não ficava mais naquele quartinho. O quartinho tinha sido desinfetado, as roupas de cama tinham sido trocadas. Mas no dia que ele morreu, ela sentiu uma tristeza tão grande, mas tão grande, que ela deitou naquele quartinho e deitou na cama, dizendo: Eu quero morrer junto com ele. E ela morreu também. Ela desistiu de viver, ela não estava doente. E os dois foram enterrados juntos no cemitério do Imirim, que é conhecido como Chora Menino. Então, a minha avó acreditava que eles foram para o céu juntos, que eles eram muito puros, que viraram dois anjos. Eu sempre achei curiosa essa história, porque ela não pegou a doença dele e mesmo assim ela morreu, junto com ele praticamente. É uma história muito curiosa. Bom, nenhum dos dois voltou para dizer o que aconteceu ali no outro lado da vida. Mas eu sempre escutava essa história quando eu era pequenininha e eu chorava. Eu ficava muito comovida com essa história e chorava. Naquele tempo, a taxa de mortalidade era muito grande. Diz que o dono da venda fez um enterro muito bonito dos dois.
E eles viveram, quem sabe, lá do outro lado, na eternidade, felizes para sempre. Espero que estejam bem e que tenham se tornado dois anjos mesmo, como a minha avó dizia. Bom, essa foi a história de hoje. Muito obrigada por vocês terem ouvido. Aperte aí o sininho de notificação. Compartilha, curte esse vídeo. Se inscreva no canal, me ajuda aí a chegar nos 1000 inscritos. Um abraço.